Salve Maria, meus caríssimos irmãos e irmãs. Eu me chamo Anderson Reis e quero presentear você com esta catequese, com este vídeo. Lembrando que hoje é domingo, dia do Senhor. Eu estou em missão aqui em Goiânia com os amigos e juntos com esta iniciativa eu gostaria de falar para vocês sobre uma beata da Igreja Católica chamada Imelda. Gente, essa jovem chamada como uma seráfica eucarística, ela nasceu no ano de 1322 em Bolonha, na Itália. A sua mãe, ela rezava continuamente a Nossa Senhora, desfiando os rosários e pedindo a graça de ter uma filha. Nossa Senhora concedeu esta graça por causa da reza do rosário, que tudo nos obtém. E quando esta menina estava sendo gestada, a mamãe a consagrou a Nossa Senhora, teve uma boa gravidez, e no dia do nascimento, quando a beata Imelda veio ao mundo e abriu os olhos, a mãe dela disse: ó Senhora, uma filha tão bela, vós não podeis me dar. Eu a consagro inteiramente a vós, tomai-a por inteiro. Que bonito. Jesus disse a Santa Margarida Maria Alacoque: confiei-te ao coração da minha mãe para que ela te forme segundo os meus desígnios. Irmão, o caminho da Imaculada é o caminho da santidade. Já dizia São Maximiliano Kolbe, usando também as palavras de Santo Agostinho, dizendo que a Nossa Senhora é a forma de Deus. Santo Agostinho, forma dele. E São Maximiliano falava: é mais fácil você esculpir uma obra ou você catar uma forma? Sim, muito mais fácil uma forma. Então, a mãe da beata Imelda seguiu o caminho dos santos. Colocou-a na forma de Deus, que é a Virgem Maria. E as coisas que foram feitas não foram poucas. Esta menina sentiu a aspiração religiosa aos 8 anos de idade. E antes desta idade, gente, ela só conversava as coisas de Deus. As suas brincadeiras era colocar um altar, flores, o crucifixo, imagem dos santos e passar-se entretida com Deus diversas horas em oração. Quando ela desejou entrar para um convento, naquela época era permitido, ela entrou para os conventos das Dominicanas, de um dos maiores santos da igreja, São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores, também um santo gerado pela Virgem Maria. Aliás, São Maximiliano Kolbe já dizia: todos os santos são obra da Imaculada. E a característica comum deles é a devoção a ela. Meu irmão e minha irmã, se você quiser ser santo, vá para o caminho pelo qual Jesus passou, que foi pelo ventre da sua mãe. E a Virgem a destinou a ser uma freira. 8 anos ela entra no convento das Dominicanas como oblata, era permitida naquela época. Passando 2 anos, ela recebe o hábito religioso e as irmãs mais velhas, só de verem a alegria, a força interior, que ela gozava de ser esposa de Jesus Cristo, recebiam força para continuar seguindo a sua vocação e as dificuldades da vida religiosa. Só que acontece um porém. Naquela época, a beata Imelda não podia comungar. E ela olhava para as irmãs indo comungar na missa e dizia: como vocês conseguem comungar e não morrer de amor? Mas como ela não podia comungar, ela passava diversas horas em colóquios com Jesus sacramentado nos tabernáculos. E ocorreu, meu irmão, que um dia ela estando na Santa Missa, ela olhando para Jesus disse: Senhor, você que disse no Evangelho: vinde a mim as criancinhas, por que eu não posso comungar? E Jesus, generosamente, escutando o coração daquela seráfica criança, resolveu fazer um prodigioso milagre. Quando o padre estava consagrando no altar o Cristo Eucarístico, o sacerdote de Deus, São João Maria Vianney dizia uma coisa muito bonita sobre os padres: do que adianta Jesus Cristo ter morrido na cruz? Não, na verdade a frase era assim: do que adianta você ganhar um baú cheio de ouros, de pratas, de diamantes, se você não tiver a chave para abrir? Do que adianta a morte de Cristo na cruz se não tiver um sacerdote para atualizar? Que graça! A beata Imelda tinha um sacerdote ali para consagrar o corpo de Cristo. Gente, que coisa magnânima, excelsa! Um padre tornar um pão em Deus. Isso é glorioso demais. E quando o padre estava consagrando, consagrou, o Senhor se levanta do altar e com uma velocidade rápida ele vai e paira por cima da beata Imelda, na cabeça dela. O sacerdote, reconhecendo aquilo, uma graça portentosa de Deus, chega até aquela garota,
e introduz o Santíssimo Sacramento na boca dela. A Beata Imelda comunga Jesus Cristo. Ela vai fazer o seu momento de ação de graças. Que bonito! Nós hoje na Igreja Católica perdemos o costume da ação de graças. São Luís Maria Grimond de Montfort dizia: eu não troco 1 hora de céu por meia hora de ação de graças, porque no céu nós não vamos poder comungar Jesus. São João de Ávila, quando comungava, ficava 2 horas de ação de graças. Santa Gemma Galgani comungava, abraçava o seu corpo e dizia: Jesus, agora você é só meu, e ficava conversando com o Senhor. O Observatório Romano, o Jornal do Vaticano, emitiu uma nota preocupadíssimo, porque após a Santa Missa se verificou no mundo inteiro que os católicos não fazem mais ação de graças. E Jesus acaba sendo desprezado no nosso coração no momento que nós mais devemos amá-lo. Mas a Beata Imelda ardia de amor. E aconteceu que quando ela olhava para as irmãs e dizia: como você consegue comungar e não morrer de amor, foi a história dela. Porque depois as irmãs foram chamá-la, depois de quase 1 hora de ação de graças, e tocaram na Beata e perceberam que ela não estava viva. O corpo dela estava mais duro. Fizeram os procedimentos necessários para verificar batimento cardíaco, respiração, e perceberam. Ela olhava para nós e dizia: como você consegue comungar e não morrer de amor? A Beata comungou e morreu de amor por Jesus Cristo, o Santíssimo Sacramento. Gente, essa história é linda. São Francisco de Assis já nos ensinava: os santos não são para serem simplesmente olhados e admirados, mas para serem imitados. Em Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, ela apareceu para os 3 pastorinhos, mas antes da aparição, o anjo de Portugal apareceu com o Santíssimo Sacramento, ensinou os pastorinhos a fazer uma oração que você deve conhecer, que diz assim: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. O anjo deixou o Santíssimo Sacramento junto com o cálice suspendido no ar e foi para perto das crianças, se prostrou e fez esta oração com eles. E quando ele foi dar o Santíssimo Sacramento para aquelas crianças, ele disse: tomai e comei o Santíssimo Corpo de Jesus, horrivelmente ultrajado pelos homens, que comungam com o pecado mortal, sem uma boa confissão, no adultério, na masturbação, vendo sites pornográficos, com ódio, com ressentimento, com mágoa no coração, que faltam dominicalmente à Santa Missa. E essas pessoas, elas falsificam a Eucaristia, porque muitos estão comungando o amor e não estão vivendo o amor. A exemplo da Beata Imelda, nós precisamos ir à Santa Missa com o coração ardendo. E sabe o que essa história mostra? Não é só o nosso coração que tem desejo de comungar o Senhor, mas o coração eucarístico de Jesus que tem um desejo imenso de também entrar em nós. Porque não foi só com a Beata Imelda que aconteceu isso. São Boaventura também, Jesus voou do altar e entrou nele. Com outros santos também, como São Geraldo Magela. E tantos outros viveram esses momentos eucarísticos. Santo Antônio de Pádua. Gente, a história da igreja é repleta de exemplos maravilhosos, como depois da morte de São Pascoal de Bailon, da missa de corpo presente, quando Cristo é levantado, ele abre os olhos dentro do caixão para fazer um momento de adoração a Jesus. E esses exemplos devem contagiar-nos. E nós precisamos pedir: Virgem Maria, tu que és a mãe do Santíssimo Sacramento, inflama o meu coração de amor para receber o Senhor com dignidade, com uma vestimenta própria. Hoje eu estava com o meu amigo Jorge, daqui de Goiânia, no evento, e passou uma mulher por nós. Ela estava com tanta indecência no evento católico, que nós estávamos rezando o rosário e nós ficamos chateados, aquilo doeu o nosso coração. E quando ela passou de novo, eu chamei ela e falei: moça, quando você passou, a sua calça está tão transparente que deu para ver até a sua roupa íntima por baixo. Eu falei: por favor, se converte, muda de vida. Você não pode vir na igreja desta maneira. Ela fez uma cara de assustada. Oh, eu não sabia. Eu falei: como não sabia? Como você acha que Jesus se sente ao entrar no corpo de meninas desnudadas dentro da igreja, com mini saias, com shorts, com blusas com seio aparecendo? Isso é uma dor para Jesus. Dentro da casa de Deus está faltando decoro. O Padre Pio, grande santo da Igreja Católica,
quando estava confessando, moças indecorosas, com roupas impuras e modestas, chegavam perto do confessionário. Ele gritava dizendo: as carnes desnudadas vão queimar no inferno. Gente, isso é uma coisa séria. Principalmente eu faço um apelo a você, mulher católica, para você ser como a Virgem Maria, como as mulheres santas piedosas. Reforma o seu trajar, o seu vestir, para que ao ir à Santa Missa, da mesma maneira que Jesus se alegrou de entrar no coração da Beata Imelda, Ele se alegra de entrar no seu coração, e você possa transfigurar-se, transformar-se em Jesus Cristo. Porque esse que é o propósito da Santíssima Eucaristia, adorar e configurar-se a Jesus. Já que Santo Tomás de Aquino dizia: nós nos transformamos naquilo que amamos. Gente, que história linda! Esses são os santos da Igreja Católica. O coração da Beata Imelda encheu-se de amor e ela morreu. O Papa São Pio X, Papa da Eucaristia, ele a proclamou como a padroeira das crianças que vão fazer a primeira comunhão, como exemplo. E também um milagre: o corpo desta beata continua incorrupto, para mostrar a marca da santidade dos eleitos de Deus. Ela consagrou o corpo dela por amor a Jesus, preservou do pecado, e este corpo está intacto, para que as pessoas vejam a glória do Santíssimo Senhor Jesus Cristo, presente no Santíssimo Sacramento, no corpo de uma seráfica criança. Morreu com 10 anos de idade. É assim que nós devemos ir. Eu estou fazendo esse vídeo num dia de domingo, dia da Santa Missa. Domingo sem missa, semana sem Deus. Aqueles que puderem não comungar somente no domingo, mas também poderem ir à Santa Missa com mais frequência. E também visitar com mais frequência o confessionário. Beber desta graça. Porque o Padre Pio dizia: se Deus vê mancha até nos anjos, o que não verá em nós? Então nós precisamos estar puros para comungar o Senhor Jesus no altar, livre dos pecados mortais. E os veniais são apagados no ato penitencial, mas o mortal não, para nos aproximarmos do Senhor, limpos para receber Jesus. E junto com a Beata Imelda aprendemos a fazer uma ação de graças, conversar, adorar com o Senhor no nosso próprio coração e dar um testemunho da vida eucarística. Brilhar, porque o brilho da glória de Deus brilha dentro de nós. É isso aí, meu irmão e minha irmã, que este vídeo possa ter edificado a sua vida. Nós começamos este projeto há pouco tempo, é o segundo vídeo, mas nós queremos ir adiante, levar esta catequese ao seu coração, a palavra de Deus e a palavra da igreja. Eu te peço, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, mostre aos seus amigos as verdades da fé católica. Eu também aproveito para te convidar para conhecer o nosso site www.rainhadosapostolos.com e a entrar também na rede social, o Face Católico, www.facecatólico.net, a maior rede social católica do Brasil. Entre nela, que ali tem catequese, amor à igreja, amor à Virgem Maria, a Imaculada, e em breve, novidades maravilhosas para aqueles que estarão se inserindo, entrando nesta rede social. Fica para você o meu grande abraço, a grande bênção de Deus, e que Nossa Senhora, a Mãe do Santíssimo Sacramento, te abençoe, para que você seja um serafim eucarístico. Salve Maria Imaculada!